Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Todos à espera das primeiras doses. Governo gaúcho já definiu quem será a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 aqui no estado. Saiba os detalhes sobre o início da campanha de imunização. Fique protegido contra as fake news. Ao vivo, um especialista tira as dúvidas sobre a eficácia da vacina e você pode participar enviando a sua pergunta. Soneca criminosa. Entenda esta imagem aí, que ganhou as redes sociais. Um ladrão que dormiu em serviço lá na fronteira. No esporte, o Grêmio só empatou e tomou um susto na volta para casa. É impossível seguir a carta, senhorita. Tá? Sai da frente. O Inter encostou no São Paulo. Quarta, os líderes se enfrentam e o Colorado pode conquistar a dianteira do Brasileirão. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. É um dia histórico para todo o Brasil, especialmente para nós aqui no Rio Grande do Sul. O grande dia chegou. Eu sempre digo, desde o início da pandemia, não vejo hora de poder abraçar os meus colegas. E esse dia, a partir de hoje, já começa a ficar mais próximo. Não é verdade? Porque vai começar hoje a vacinação aqui no Rio Grande do Sul contra o coronavírus. Hoje à tarde, por volta das 18 horas, a primeira gaúcha vai receber a dose que protege contra a Covid-19. Inclusive, temos aí as imagens do governador Eduardo Leite, imagens de agora de manhã que esteve em São Paulo, para receber as cerca de 340 mil doses que serão aplicadas por aqui inicialmente. Por isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o colega Guilherme Roquette, que vai explicar para a gente como vai ser, essa distribuição inicial e os preparativos para a cerimônia, que vai marcar o início da vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Guilherme Roquette, bom dia, Roquette. Bom dia, André. Bom dia a todos. É realmente um dia histórico e eu estou exatamente aqui no local onde a primeira dose da vacina contra a Covid-19 vai ser aplicada, aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E como tu já disseste, André, realmente uma satisfação muito grande a gente poder dar essa informação, a gente poder levar essa informação, porque há 10 meses, desde quando essa pandemia nos atingiu, lá em março do ano passado, a gente não pensa noutra coisa, né, André? A gente não se abraçou mais, a gente perdeu o nosso convívio até na redação que nós tínhamos toda manhã. Verdade. E desde então a gente vem esperando por esta vacina e chegou hoje o grande dia. A gente fica honrado, inclusive, de poder dar essa informação e quer, claro, dar os parabéns aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros que estão aqui atrás, na linha de frente no combate ao coronavírus. Um parabéns e um muito obrigado para todos eles. A vacina está chegando, André. A vacina já está, então, sendo enviada para cá, para o Rio Grande do Sul. Ela deve chegar hoje à tarde aqui. É um lote com 341 mil doses que nós vamos ter contra o coronavírus. É a vacina do Instituto Butantan, a Coronavac. Guilherme? Serão 311 mil. Sim. Pode completar. Serão 311 mil? Serão 311 mil doses para os profissionais da saúde da linha de frente e também para pessoas que estão em instituições de longa permanência e outras 30 mil doses para a população indígena que devem ser aplicadas nesse primeiro momento. É claro que é um número ainda pequeno, mas a gente tem que saudar muito essa chegada, André. É verdade. Para quem está chegando agora com a gente, 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Um dia histórico, né, Guilherme Roquette? Nós estamos mostrando aí as imagens que chegaram de São Paulo. Cadê o colega Glauco Paza? Se junta aqui com a gente agora, Glauco, porque é um dia histórico. Sempre lembrando das perdas que nós tivemos e a cada dia se tem mais perdas, infelizmente, e por isso o quanto que é importante que se comece logo essa vacinação aqui no Brasil, no mundo inteiro. Sabemos que é uma dose inicial ainda, são poucas doses, mediante a quantidade ainda de pessoas que precisam ser vacinadas, mas
Lembram daquela época que a gente dizia quando terá vacina? A gente não tinha um horizonte, pois agora nós temos inclusive a vacina chegando, portanto, hoje à tarde ao Rio Grande do Sul e por volta então das 18 horas, né, Guilherme Roquete, também Glauco Paza, por volta das 18 horas. E em seguida a gente vai detalhar isso, vai ter a cerimônia, porque a primeira pessoa a receber a dose da vacina no Rio Grande do Sul, nesta primeira dose, a oficial, esta cerimônia, né, de lançamento da campanha será no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre. Não é mesmo? Glauco Paza, bom dia, Glauco. Bom dia. Hoje sim dá para dar aquele bom dia com muito mais vontade. Segunda-feira a gente já começa com aquele negócio, segunda, vem tudo de novo, a semana não. Esta semana promete, André. A gente vai ficar acompanhando como vai ser o esquema de vacinação. Tomara que dê tudo certo, porque convenhamos, a parte mais difícil já aconteceu. Como você estava falando aí, quando tiver a vacina, isso aí a gente vem falando desde março do ano passado. É verdade. Quando tiver a vacina, já tem a vacina. Então a parte mais difícil foi feita. Os cientistas, os pesquisadores, os médicos foram atrás e conseguiram. Agora é a gente se vacinar, né, André? É verdade. E o colega Guilherme Roquete está nesse momento, André, junto ao Hospital de Clínicas, né? Onde acontece hoje à tarde. Rapidamente conta pra gente algum preparativo, alguma expectativa, o que você sente aí, até nas pessoas, né? Eu repito, a gente lamenta muito as perdas que nós já tivemos, mas é um momento histórico, é um momento de esperança, é um momento que a gente recebe, né? Chega a ser inacreditável que a vacina está chegando hoje ao Rio Grande do Sul, está em voo, né? Diga-se de passagem, saiu de Brasília de manhã e chega no meio da tarde até o Rio Grande do Sul, não é mesmo, Guilherme? Pois é, André, esse ato ele deve acontecer por volta das 6 horas da tarde aqui no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Eu, quando estava aqui, eu vi uma ambulância chegar trazendo o paciente com coronavírus, porque as pessoas dentro estavam todas paramentadas. Mas quando eu vim trabalhar hoje, André, eu já pensei que seria um dia histórico e que seria algo também muito emocionante poder estar aqui, poder trazer essa notícia. Até agora, antes de entrar no ar, eu estava me segurando, mas depois que eu vi nesse prédio aqui na frente, na Avenida Ramiro Barcelos, colados, daqui a pouquinho a gente já vai mostrar aqui, só para não pegar o Rodrigo de surpresa, mas daqui a pouquinho a gente mostra ali, colados nas janelas, os cartazes que dizem amor, saúde, vacina já, esperança. É uma verdadeira homenagem. Rodrigo, vamos virar aqui, tá? Aqui, ó, esse prédio aqui na Avenida Ramiro Barcelos, a gente não combinou, eu também não combinei com o Rodrigo essa virada, mas a gente pode ver ali, André, nas janelas, ó, lá no penúltimo andar, bem à direita ali, ó, amor, saúde. No andar de baixo à esquerda, Rodrigo, tá ali, ó, vacina já, um cartaz colado na janela. Depois tem uma outra janela ali, exatamente no meio do prédio, Rodrigo. Tem o ar-condicionado ali no centro. Tem a palavra principal que a gente deve ter nesse momento, que é a palavra de esperança, André. E eu fico até emocionado aqui podendo relatar isso nesse momento, porque eu não tinha visto isso quando me posicionei e eu só vi agora enquanto eu estava no ar aqui. Realmente é uma cena que chama atenção e essa é a palavra que a gente tem nesse momento para passar para todo mundo. Que a gente tenha esperança, que a gente siga a orientação dos médicos, que a gente se vacine, porque essa é a solução que é cientificamente comprovada, André. E a gente vê aí as imagens, estamos acompanhando aquelas imagens ali, né, das vacinas saindo de São Paulo em direção a Porto Alegre. Aí, ó, tá aí a imagem, vacinas que chegam hoje à tarde ao Rio Grande do Sul, na base aérea de Canoas, e depois começa a distribuição. Em seguida a gente vai explicar como tudo deve acontecer, vai trazendo os detalhes e as informações. Portanto, dia histórico no Rio Grande do Sul, a chegada das vacinas e o início da vacinação. Daqui a pouco trazemos todos os detalhes e informações. Agora faltando 15 para o meio-dia, você vai ver daqui a pouco. Presta atenção nesta imagem, um flagrante de furto na fronteira. E tá dando o que falar. Olha o que fez esse cãozinho. Vocês já viram do cãozinho? Não viram do cãozinho? Olha o que esse cão fez. Ele entra na loja, disfarça, vai pra lá, vem pra cá, pega um bichinho de pelúcia e dá no pé. Acredita numa coisa dessas? A que ponto que chega o cãozinho ladrão lá da fronteira? Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Muito bem, agora faltando 15 para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos em seguida com muita informação para você. Até já.
Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 49 minutos. Vou te fazer uma pergunta. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é verdade? Com o passar dos anos, a nossa pele, ela perde elasticidade, começam a surgir rugas e flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno para manter a sua pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na sua maioria, eles são em pó, nada práticos, difíceis, né, de ficar misturando, preparando e não tem sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã associada à cosmética francesa desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a inovação e uma revolução na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. E o que é melhor, é o único enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm são deliciosas gomas mastigáveis, sem açúcar, que podem ser consumidos de forma prática, em qualquer lugar, e também por diabéticos. Colágeno em pó, isso aí é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm, seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Experimente, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem, hora certinha agora aqui com a gente, 11 horas e 50 minutos, 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar a revolta de uma família e de amigos depois desta morte aí, deste jovem. Isto foi num assalto em Viamão, desespero dos familiares. Foi um choque, né? Foi isso, ninguém espera receber uma ligação dessas, né? Tu deixa teu filho em casa pra sair, sabendo que ele vai ir trabalhar, né? Que simplesmente tu não tem mais teu filho. Eu não consigo imaginar a dor da minha amiga nesse momento. Isso com qualquer pessoa que já conheceu, conviveu, né? Com o Guto, sabe, assim, o grande menino, o grande garoto que ele era e o grande futuro que ele tinha pela frente, que foi tirado naquele dia. Tá aí, a história terrível do Guto, mostramos na semana passada, estava indo ao trabalho, gente, indo ao trabalho, em plena luz do dia, foi assaltado e foi morto, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este caso aí, uma triste história que aconteceu em Viamão, na região metropolitana. Agora, faltando 9 para o meio-dia, atenção! O Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre vai ser a primeira instituição gaúcha a ter um profissional de saúde vacinado. Além disto, é um dos centros participantes da pesquisa que avalia a eficácia da vacina de Oxford. O Hospital de Clínicas também é o hospital com maior número de leitos específicos para a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, nós vamos agora conversar com o médico Fábio Dantas. Ele é chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. O senhor me escuta bem? Sim, escuto bem. Muito bem, participa dessa entrevista os meus colegas, o Glauco Paza, também o Guilherme Roquete. Doutor, antes da gente perguntar um pouquinho mais sobre quem vai ser a primeira pessoa a ser vacinada, eu sei que o nome dela é mantido ainda em sigilo, uma técnica de enfermagem, mas o que esta cerimônia de hoje vai representar para o senhor e para essa instituição tão importante que é o Hospital de Clínicas? Bom, bom dia a todos. Certamente representa muitos adjetivos misturados, né? Depois de longos 11 meses de enfrentamento a essa pandemia e vendo de perto e enfrentando todas as dificuldades que nós enfrentamos ao longo do ano, certamente é um momento de muita alegria e de muitos recomeços. Bom, hoje vai ser então a cerimônia, é uma técnica de enfermagem que vai receber a vacina. Já foi divulgado o nome dela, doutor? Não, ainda não. Essa divulgação vai ocorrer à medida que as coisas forem organizadas ao longo da tarde. Bom, doutora, a partir do momento, então, que a vacinação ela começa, algo é muito importante que seja dito e preservado. Nós vamos ainda necessitar de cuidados, até mesmo porque nós temos aí primeiro grupo de vacinas, são 340 mil. Nós temos aí quase 12 milhões de habitantes aqui no estado. Mas é um passo muito importante no combate a essa doença tão terrível que se apresentou, né, doutor?
Sem dúvida. Como o número de pessoas a serem vacinadas é restrito, devido justamente à limitação no quantitativo de vacinas que serão disponibilizadas num primeiro momento, essas pessoas terão que ser selecionadas conforme critérios técnicos, critérios que levam em consideração, por exemplo, o risco de contaminação. Então, além dos idosos de instituições de longa permanência, os profissionais de saúde que estão efetivamente na linha de frente, com maior risco de exposição à Covid-19, serão os profissionais vacinados no primeiro momento. Glauco Pazza. Doutor, bom dia. Eu queria saber em relação a esse protocolo que está sendo estabelecido, por exemplo, vai ter uma outra dose que vai ser aplicada, no caso desta auxiliar de enfermagem, dessa técnica e no caso de todos os outros, né? Mas aí especificamente dos profissionais de saúde, eles recebem a primeira dose, continuam trabalhando normalmente, eles vão ser monitorados, como é que vai funcionar isso aí? Sim, nós devemos seguir o que está nos protocolos vacinais. A gente sabe que alguns estudos no mundo inteiro estão sendo feitos em relação ao tempo, ao intervalo, se existe segurança em aumentar, por exemplo, o intervalo e utilizar mais doses num primeiro momento, mas o fato é que a gente vai seguir o protocolo e o protocolo prevê para esta vacina que nós apliquemos então uma segunda dose. Estes profissionais serão monitorados, serão acompanhados pelo nosso Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas Porto Alegre, e qualquer alteração, qualquer efeito colateral que eventualmente possa surgir, nós iremos fazer o atendimento e os registros necessários, até que ele seja vacinado no segundo momento. A Coronavac são 21 dias, né, o intervalo, é isso? E a de Oxford são 3 meses, doutor? Estes são os intervalos que têm sido recomendados. A de Oxford, na verdade, o intervalo inicialmente recomendado é semelhante, mas agora tem se falado em 3 meses. Alguns estudos têm mostrado que essa proteção pode ser ainda melhor se a segunda dose for retardada por até 3 meses. Essa informação é mais recente. Entendi. Doutor, para a gente ter uma noção da gravidade da doença dentro de um hospital, e por isso eu acho que é importante a gente esclarecer, quantos profissionais tem dentro do Clínicas, quantos estão afastados, quantos já foram contaminados? O senhor tem esse número? Sem dúvida. O nosso serviço é justamente o serviço que faz a avaliação, o monitoramento e o controle dos nossos profissionais de saúde. Então, nós nos organizamos desde o início, já em fevereiro, para fazer esse atendimento específico a profissionais de saúde. Nós já atendemos até o momento cerca de 12 mil vezes, 12 mil atendimentos a profissionais de saúde, alguns deles foram atendidos mais de uma vez. O hospital conta mais ou menos com 7.500 profissionais, se nós considerarmos tanto os profissionais que são contratados pelo hospital, mas também os estudantes, médicos residentes e professores. Destes, até o momento, nós já tivemos em torno de 1.460, até o último dado verificado, que tiveram infecção confirmada por coronavírus. 1.400? Mais ou menos 1.400. O senhor falou em... prossiga, por favor. Pode falar. Não, pode concluir, por favor. Esses profissionais, em sua grande maioria, já retornaram ao trabalho, né? Não apresentam sequelas importantes da Covid, embora a gente também siga monitorando as sequelas que eventualmente possam surgir, que são leves. Meu colega Guilherme Roquette, que está justamente na frente do Hospital de Clínicas, também vai fazer uma pergunta para o senhor, Guilherme. Pois é, doutor, em primeiro lugar, eu quero lhe dar os parabéns. Eu quero dar os parabéns para toda a sua equipe e agradecer ao senhor e a todos que estão envolvidos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. É o máximo que eu posso chegar perto do senhor é vir aqui no Jardim, porque desde que a pandemia começou a gente só conversa com os médicos assim à distância. Mas eu queria saber, doutor, o seguinte, se esse número de doses que chega, ele é suficiente para vacinar quanto por cento, por exemplo, dos seus trabalhadores que estão na linha de frente? Quantas mais serão precisos? Como é que vai ser essa organização aqui dentro do Hospital de Clínicas? Guilherme, em nome da minha equipe do hospital, eu agradeço muito a tua manifestação. Nós estamos muito felizes de fazer parte desse grupo que tem cuidado de quem cuida, dos nossos profissionais. Infelizmente, a gente ainda não sabe exatamente quantas doses o hospital vai receber. Então, a gente está com muita expectativa de saber esse número, porque várias organizações de priorização de grupos vão depender deste número. A gente acredita, pela previsão que tem sido feita em cima, por exemplo, de cálculos utilizados para a vacina da gripe, que talvez a gente receba um quantitativo de vacinas que seja suficiente
para vacinar quem está efetivamente na linha de frente Covid. Isso aí a gente vai garantir a primeira dose para todos os profissionais que estão na linha de frente efetivamente. Os outros grupos, a partir destes da linha de frente, serão vacinados conforme novos lotes venham a chegar e a serem autorizados para distribuição pela Prefeitura de Porto Alegre. Muito bem, eu quero agradecer ao Dr. Fábio Dantas, que é chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Muito obrigado. Estamos também muito felizes e muito orgulhosos, principalmente o Hospital de Clínicas, que é uma referência, é um orgulho de todos os gaúchos. E cumprimentando, né, o Hospital de Clínicas, os funcionários, estamos cumprimentando todas as pessoas da área da saúde. Nós temos milhares de médicos, de técnicos, de enfermeiros que estão muito ali na linha de frente, diariamente lidando com essa doença. E agora, então, essa classe é a primeira que começa a receber a vacina. Logo já chega de Oxford também, que o próprio Hospital de Clínicas participa dessa pesquisa. Então, me parece que hoje é o dia que marca justamente o início da vacinação e, mais uma vez, muito obrigado, parabéns a todos aí, tá bom? Muito obrigado, me sinto muito orgulhoso, recebo o abraço e reforço com todos que mesmo com a vacina, sigamos com o distanciamento social, com a higiene de mãos e com os cuidados com as pessoas que a gente mais ama. Verdade, isso é bastante necessário. Obrigado, doutor. Muito bem, agora meio-dia em ponto, tá aí. Em seguida nós vamos falar mais ainda sobre a vacinação, né, sobre os preparativos da vacinação que começa hoje a partir das 18 horas no Hospital de Clínicas. É uma técnica de enfermagem. Vamos falar da distribuição destas doses que chegam aí, cerca de 340 mil doses que chegam hoje ao Rio Grande do Sul. Vamos saber como é que vai ser essa distribuição. Então daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito da vacina que chega hoje ao Rio Grande do Sul. Meio-dia em ponto agora. Atenção, preste atenção nesta história. Esta é daquelas histórias que a gente conta e que parece que é mentira. Que é história, como diz, né? História de pescador, Glauco Paza. Olha só, esta imagem é um ladrão que dormiu durante o serviço. Mais ou menos assim. Foi roubar e roubou, né? Tirou, quebrou ali o painel do carro. E aí ele estava muito cansado, talvez porque era de madrugada, Glauco Paza. Trabalhou demais, deu soninho. Eu já vi de tudo, ladrão violento, ladrão inexperiente, agora ladrão dorminhoco é a primeira... Olha, nunca tinha visto, a primeira vez, tá, André? E aconteceu lá em Uruguaiana. Ele estava no meio da ação quando simplesmente caiu no sono no bairro Nova Esperança. Aconteceu na noite da última sexta-feira na frente da casa da vítima, ou seja, o dono do carro deixou o carro na frente de casa, né? E aí foi avisado por um vizinho de que tinha gente dentro do carro que não era o dono. Aí o proprietário desceu e quando observou que o ladrão estava dormindo, o que ele fez? Trancou as portas do carro, trancou o ladrão lá dentro, fez uma prisão dentro do carro ali, até que a guarda municipal chegasse, André. Pelo visto, ele não acordou e foi acordado, sim, com a chegada aí. Foi acordado, o despertador dele não foi nada simpático, tá? O que acontece? Esse ladrão aí é de Itaqui, também na fronteira, tem uma vasta ficha criminal, já tinha aprontado várias vezes. E aí, ele foi dormir, só que foi dormir na cadeia. Tá bom? História que chega portando, o Glauco Paza conta pra gente, história lá da fronteira de um ladrão que foi pra dentro do carro, estragou o carro, tirou ali o rádio e aí resolveu dormir. Agora vejam o detalhe dessa história. Quando o proprietário do carro, porque ele deixou o carro na rua, né? Isso. Quando o proprietário do carro soube que tinha uma pessoa dentro, ele foi e aí fez o quê, Glauco? Ele trancou as portas do carro. Primeiro ele deu essa olhada aí, ó. Abriu a porta, viu que tinha gente lá dentro, o painel já estava estragado, ou seja, o ladrão já tinha tirado o rádio. Agora, se ele tinha tomado uma coisinha, se ele tinha tomado um remédio, não sei. Isso a gente não descobriu ainda. O fato é que o ladrão estava dormindo dentro do veículo. Aí o proprietário fez o seguinte, trancou as portas, não vou deixar o ladrão sair daí até que chegue a guarda municipal. E foi isso que aconteceu. A guarda municipal chegou, levou este larápio dorminhoco para a cadeia e lá ele pôde dormir o resto da noite mais tranquilo. Só que o estrago já tinha sido feito, viu? E deve estar dormindo até agora, né? Porque ele foi levado imediatamente para a prisão. De novo, como disse o Glauco, já tinha uma ficha extensa. Este caso que aconteceu na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Olha, cada história eu vou te contar. Falar nisso, gente. Por falar nisso, por falar em larápio, dá uma olhadinha nesse cachorro aí.
Quem conhece esse cachorro? Atenção para as imagens das câmeras de segurança. Este é um cãozinho ladrão. Ele entra na loja, disfarça, sabe aquelas... Ei, ô Glauco, a gente já mostrou várias vezes, né? O ladrão entra assim, disfarça. Mas sabe que das outras vezes, André, das outras vezes tinha um sutiã para esconder, tinha uma bolsa, e aí ele botou na boca e saiu. Esse pegou na boca e ó, tá ali, ó. O que vai acontecer com esse cãozinho aí, hein? O que vai acontecer com ele? Botar atrás das grades, hein? Botar atrás das grades? Olha, tem cada história, vou te dizer uma coisa. Daqui a pouco a gente dá em detalhes, né? Entra em detalhes deste cãozinho safado. Entrou, disfarçou, escolheu a cor que queria, tá? E ó, deu no pé, aliás, deu nas patas. Né? Ele foi autuado, segundo estão dizendo aqui. Autuado? Autuado, muito boa. Olha só. E ainda fez sujeira? Não. Ainda fez sujeira? Ah, bom, era só o que faltava, né? Era só o que faltava. Daqui a pouco a gente fala mais desse cãozinho aí, espertalhão. 12h e 4 minutos agora. Olha só, gente, hoje é um dia, como dissemos, importante na história do Brasil, na história do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, a gente fica pensando em todas as pessoas que tiveram a Covid, pessoas que morreram e estão morrendo. Mas é um dia que a gente precisa valorizar a chegada da vacina ao Rio Grande do Sul. Pena que não foi mais cedo, é pena. Pena que estamos na pandemia, é uma pena. Mas, enfim, é inevitável, estamos vivendo na pandemia. Mas a vacina está chegando, chega hoje à tarde ao Rio Grande do Sul. Agora, atenção, porque existe muita notícia falsa circulando por aí, tá? Tem muita notícia falsa a respeito das vacinas. E a gente quer ajudar você a ficar bem informado sobre a questão da imunização, a questão das vacinas e tudo mais. Por isso, né, você já sabe, né? Você já sabe que pode e deve ser vacinado. Como que as doses funcionam? Qual a sua dúvida sobre o início da vacinação? Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu quero que você vá lá na nossa página do Facebook e deixe a sua pergunta, a sua sugestão, a sua dúvida, porque daqui a pouco a gente vai ter um especialista que vai explicar como é que vai funcionar a vacinação. Então, se você tem dúvidas a respeito das reações, a respeito de quando vai ser vacinado, vai lá e ajude com a sua dúvida, porque certamente vai contribuir com outras pessoas que têm aí diversas dúvidas, medos, enfim, sobre a vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, repetindo, começa hoje às 6 da tarde, vai ser uma técnica de enfermagem do Hospital de Clínicas que vai receber a primeira dose oficialmente nesta cerimônia da chegada da vacina contra a Covid aqui no Rio Grande do Sul. 12h e 6 minutos agora e atenção, nós vamos falar com o colega Lucas Abate. Por quê? Porque a polícia conta com a ajuda da população para desvendar sobre o assassinato de um jovem de 18 anos. Está aí ele. Morto durante um assalto em Viamão na última semana. Nós mostramos esse caso terrível. Foi pertinho do meio-dia, 10, 11 da manhã, em que este jovem indo para o trabalho foi morto. E agora, com a falta aí de câmeras e que possam ajudar na investigação, a polícia está pedindo a ajuda das pessoas, que é de extrema importância. Lucas Abate. Lucas, boa tarde. Boa tarde, André, e a todos que nos acompanham. E esse foi um apelo que foi feito pelo delegado do caso, Carlos Eduardo Assis, ao vivo aqui no SBT Rio Grande na última semana. Isso porque, André, várias pessoas foram assaltadas em um arrastão que aconteceu em 2 paradas de ônibus em Viamão antes do Augusto ser assassinado durante esse assalto. Mas até a semana passada, apenas uma pessoa havia feito registro na polícia e o depoimento dessa pessoa já havia ajudado bastante a polícia. Mas a expectativa é que mais pessoas procurem, façam um boletim de ocorrência para darem um depoimento, prestarem um depoimento e a partir daí a polícia conseguir identificar esses criminosos. Esse jovem, André, o Augusto Rodrigues Matias da Silva, de 18 anos, foi morto na última quarta-feira. Estava sentado na frente de casa, aguardando uma carona do irmão, que ia levar ele até o trabalho. Quando ocorreu esse arrastão, os criminosos foram até ele e no momento de entregar o celular, ele não reagiu. No momento de entregar, ele fez um movimento brusco que assustou os assaltantes, que atiraram
contra ele. E agora a polícia tenta identificar e, inclusive, André, já divulgou imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar e localizar esses criminosos. Essa história, este caso que aconteceu semana passada, e o Lucas se refere, que o delegado contou pra gente, era assustador, porque eles trocavam de carro, né? Os criminosos, e a polícia está pedindo, portanto, a ajuda das pessoas, porque aí foi um outro caso, né? Também recente que aconteceu. O morador estava na frente de casa, aguardando o irmão que ia chegar com o carro, pois ali encostou um veículo escuro com os criminosos, desceu e assaltou. E esse outro caso aí de Viamão, esse jovem, foi terrível essa história. A pessoa indo para o trabalho, tá aí ele, né? É o Guto, né? É o Guto, um jovem trabalhador e que foi assaltado, os familiares, os amigos chamam ele de Guto, as pessoas desesperadas. Quer dizer, é um perigo para a população, esses criminosos circulando só esperando o momento de atacar, né, Lucas? E essas imagens, André, que se tem do Onix um pouco antes do arrastão, um pouco antes de matar o Augusto, só foram possíveis graças ao depoimento de uma pessoa. Ela conseguiu dar alguns detalhes, uma descrição dos assaltantes, do carro, e a polícia chegou até essa imagem. E a partir dessa descrição, André, encontrou um outro assalto 2 dias antes com câmeras de segurança que mostram bastante o rosto de um homem que desce de um outro veículo e que a polícia suspeita que esse homem participou do latrocínio que vitimou o Augusto. Por isso, tem esse pedido tão importante da polícia de que as pessoas denunciem, façam registro de ocorrência, porque se um depoimento já ajudou bastante, outros depoimentos podem praticamente ajudar a polícia a elucidar o crime. Esse caso, André, a polícia fala que está bastante avançada a investigação, pode a qualquer momento ter novidades, mas mesmo assim mantém esse pedido de colaboração da população. E até hoje pela manhã a gente conversou com amigos, familiares deles, que claro, estão muito abalados com isso. E André, uma tristeza ainda maior nessa história que a gente pode dizer é que o jovem ele estava indo para o trabalho. Primeira semana, André, do primeiro emprego do Augusto. Ok, daqui a pouco voltamos a conversar. Diga, Glauco. Não, só para destacar o seguinte, lembrando que você já tinha falado, não é só ali no centro de Viamão, em qualquer lugar. Circulando. Então, quem souber de alguma coisa, por favor, ajude. Muito bem. 12:11. Lucas vai ficar com a gente também agora, porque nós voltamos a falar, vem aqui a imagem para mim, sobre a vacinação. Porque para entender como vai funcionar a distribuição das vacinas pelo interior aqui do estado, nós vamos conversar agora com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, médica de família, doutora Cíntia Goulart Molina Bastos. Doutora, a senhora me escuta bem? Boa tarde. Escuto, boa tarde. Muito bem. Antes de mais nada, doutora Cíntia, eu acho que é um momento histórico. Como que a senhora, como médica de família, se sente nesse momento em que nós recebemos aí hoje as primeiras doses aqui no Rio Grande do Sul, doutora? Olha, acho que a gente está fazendo aniversário, para quem começou a acompanhar o Covid quando ainda não estava no país, né? 1 ano que respira Covid, fala Covid, sem final de semana, sem família. Distanciamento. E esse momento de que, eu digo assim, não está solucionado, né? A luz no final do túnel, mas a gente agora tem uma perspectiva, já dá uma tranquilidade. É o que eu disse, doutora Cíntia, antes a gente falava quando teremos a vacina. Hoje nós temos a vacina, quando ela será aplicada, quer dizer, uma distância bem mais curta, né? Agora, doutora, a grande dúvida das pessoas, assim, hoje nós vamos receber quantas doses? Me parece que é 340 mil. Como que vai ser essa distribuição e qual é o calendário que se tem para recebimento de mais doses aqui no estado, doutora? Bom, então, assim, a primeira coisa que a gente precisa é, assim, tranquilidade. Seguinte, a gente tem uma liberação emergencial da Anvisa para um número específico de doses que já foi liberado, né? Ok. As próximas doses fabricadas também provavelmente vão ter que ter uma segunda avaliação. Então, não adianta essa sensação de onde que eu estou na fila e qual o prazo disso, porque qualquer resposta nesse momento, ela não tem nenhum... Nós tivemos uma falha aí na comunicação. Doutora Cíntia, a senhora
A gente vai refazer o contato com a doutora Cíntia. Doutora Cíntia, desculpe, teve uma falha aí na transmissão. Então, a senhora falava que não é para a gente... vai ter que ter... A Anvisa vai ter que aprovar um novo lote e assim vão ser nos próximos meses, pelo que a gente compreende, é isso? Exatamente, assim, ó, desde o início do ano, quando falam para mim assim, quanto tempo mais de máscara? Eu digo, o ano inteiro. A gente tem que ter muita tranquilidade, não pode ter ansiedade de que todos os cuidados continuem igual, porque tem uma questão de produção de insumo para poder fazer a vacina até a vacina chegar nas pessoas. A logística se chega hoje no estado é muito simbólico, a gente quer que seja rápido, mas na realidade a gente só tem essa proteção que todo mundo espera quando tem mais gente. Então a gente tem esse tempo, inclusive, para fazer as coisas com tranquilidade, lembrando que a vacina ela é protetiva para a população, é do todo. Individualmente, nem a gente tem tanta segurança porque a gente está numa fase de pesquisa da vacina que ela é anterior, né? Parece que sim, parece que protege, que bom, tem uma imunogenicidade boa nos que tem os estudos, mas é uma vacina que foi produzida em um ano, enquanto a maioria delas demoram muito mais do que 5. Então, calma, tranquilidade para a gente ir vendo tudo direitinho. Agora, doutora Cíntia, a senhora falou algo que eu acho que é bem importante de todos nós compreendermos. O fato do outro, né? Como é uma doença, ela é muito coletiva, né? André, não receber a vacina nem agora, nem daqui a 2, 3 meses. Mas a partir do momento em que uma primeira pessoa começa a ser vacinada, vai se criando, né, numa linguagem bem popular, assim, um abafamento ao vírus. Quer dizer, o vírus vai começar, né, vai iniciar a diminuição da circulação desse vírus e por isso a importância de todos nós mantermos os cuidados. O meu colega Glauco Paza vai fazer uma pergunta para a senhora, eu tenho também o colega Guilherme Roquette. Enquanto isso, eu quero mostrar as imagens ao vivo agora. Põe aí a imagem ao vivo. Essa foi a imagem do governador lá em São Paulo. Agora é uma imagem ao vivo, direto do Centro de Distribuição das Vacinas aqui no Rio Grande do Sul. É o local que vai receber, inclusive a Brigada Militar já está fazendo ali a proteção, é onde devem ser levadas as vacinas quando chegarem hoje à tarde. Que horas chega, hein, doutora Cíntia, as vacinas aqui em Porto Alegre? A gente não tem informações precisas, muito por questões de logística e segurança que está, obviamente, parte. Então, a gente não tem informação nenhuma, e tipo, a gente que eu digo assim, nem eu tenho informação precisa, a gente está organizado. Nós temos aí uma... Sim, Agora, André... Até porque a distribuição foi feita hoje de manhã, o governador esteve lá em São Paulo, eu falei Brasília não, perdão, esteve em São Paulo, no centro do Ministério da Saúde, no centro de distribuição, lá em um dos locais, junto ao aeroporto de Guarulhos. Aí o governador acompanhou a partida dos diversos aviões da FAB que se distribuíram pelo Brasil inteiro. O Brasil inteiro, as capitais estão recebendo doses desta, no caso da Coronavac. E se fala que deve chegar por volta de 3 da tarde e às 6 da tarde, portanto, a primeira dose em uma técnica em enfermagem. Deixa o meu colega Guilherme Roquette ter uma pergunta para a senhora, ele que está em frente ao Hospital de Clínicas. Guilherme. Pois é, doutora, prazer em conversar com a senhora. Eu gostaria de saber como é que está a logística para a segurança dessas doses, porque a gente sabe também que há grupos aí, movimentos anti-vacina, pessoas que são contrárias, e até pelo próprio furto ou roubo. Como é que vocês estão organizados para garantir a segurança dessas doses aqui no Rio Grande do Sul? Olha, então a mobilização do governo foi que a Secretaria de Segurança está realizando toda a logística e organizando tudo que são os responsáveis, dando o apoio. O que a gente da área técnica fez foi conversar com eles e mostrar como é que a gente faz a distribuição e o nosso comportamento padrão, para que em cima disso eles fizessem ajustes de situações e estratégias que a segurança poderia ser maior. E aí, em cima disso, a parte de segurança é toda com a Secretaria de Segurança, eles que são os responsáveis e estão trabalhando junto com a gente.
Muito bem. Doutora Cíntia, eu teria várias ainda perguntas, muita gente ainda querendo saber sobre atestado médico, se já providencia. O importante é que a Secretaria da Saúde deve divulgar em pouco tempo, né, um calendário mais preciso de como vai ser a distribuição e a vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Cíntia Goulart Molina Bastos, que é diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde para a senhora. Agora, meio-dia e 18 minutos, meio-dia e 18, vamos falar de esporte. O Inter venceu mais uma e o sonho do Tetra está muito vivo. O Grêmio só empatou, mas ainda pode fazer as contas, não é verdade? Glauco Paza, lembrando sempre, falamos para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco. André, é verdade. A dupla Grenal está buscando algo melhor do Campeonato Brasileiro. O Inter, já pensou o Inter campeão do Brasileiro e o Grêmio campeão da Copa do Brasil? Não custa sonhar, né? Mas se o assunto é sonho, tem gente sonhando com ela, convenhamos. É a competição mais importante, né, de 2020, que não terminou ainda, afinal de contas, 2021 a gente está só no calendário, né? Vamos falar de dupla Grenal também, que não está na Libertadores, mas tem lá seus objetivos, logicamente, né? Vamos dar uma olhada no Internacional, que enfrentou o Fortaleza e venceu por 4-2 no Beira-Rio. Os meninos, mais uma vez, marcaram presença, é Praxedes, Yuri Alberto, enfim. O fato é que o Inter está a um pontinho do líder, São Paulo está buzinando. Sai da frente, São Paulo! Sai da frente que o Inter quer ser campeão, tetracampeão brasileiro. Olha, o sonho está muito vivo, viu? Lá no começo da competição existia até aquela, né? Ah, vamos lá, vamos lutar, mas agora, meu amigo, um pontinho e tem confronto direto na quarta-feira em São Paulo. São Paulo e Internacional, o Inter pode vencer e passar a ser líder novamente do Campeonato Brasileiro. E o sonho será que vai virar realidade? O que diz o comandante, hein? O que dá para pensar dessa campanha? Fala, Abel. Você falava muito pouco do Inter e eu estava gostando muito daquilo. E tentava explicar aos jogadores que ia chegar um momento que ia começar a surgir uma série de armadilhas. Não adianta você sonhar demais. Esse campeonato, o Inter hoje é uma equipe a ser batida também. Lá vem o Abelão. Opa, tá no ar de novo. Desculpa aí. Hoje eu tô empolgado. Agora, o Abel, a gente sabe o quanto que o esporte e o futebol, principalmente, tem que dar exemplo. O Abel podia usar a máscara ali direitinho. Certinha, né? Eu acho que foi na emoção. Aliás, por falar em emoção, deixa eu te mostrar uma imagem aí, tá? Uma foto feita lá no Beira-Rio. Eu acho que foi, inclusive, pelo meu amigo Ricardo, o famoso maionese do Inter. O pessoal jura que viu o Fernandão nessa imagem. Tá vendo aí, André? É incrível, hein? Olha lá as nuvens. Nossa. Mais ou menos o rosto do Fernandão ali, né? E ainda uma mão, né? Uns dedos, né? Assim, dizem que é asa de anjo, enfim. O fato é que tudo isso causou uma comoção. Quem sabe o F9 tá lá em cima, olhando pelo Inter, né? E ajudando o Inter aí a chegar ao tetracampeonato brasileiro. Realmente é um negócio que meio que arrepia, viu? Inicialmente até com a mão esquerda, assim, como se tivesse, né? Abençoando, né? E depois, assim, incrível, incrível. Deixa eu mostrar para as pessoas aqui, ó. Põe aqui, bota o dedo aí, vamos ver. Aqui, ó. Aqui o rosto, né? Aqui o rosto, ó. À esquerda, né? Aqui o rosto. E aqui, então, essa outra imagem, num primeiro momento, parece, né? Uma mão, assim, e depois uma luz de um anjo. Sei lá, né? E aqui, olha os olhos, incrível mesmo. O fato é que ele deve estar lá torcendo pelo Inter, certamente é uma força e tanto. Agora, falar de Grêmio, a outra metade do Rio Grande, que jogou na sexta-feira, empatou em São Paulo. Diríamos que é uma prévia da decisão da Copa do Brasil. O fato é que no primeiro tempo só deu o Palmeiras, que fez 1-0 aí neste lance. E o Grêmio só foi acordar no segundo tempo. Era sexta-feira, eu acho que o Tricolor estava meio de ressaca já da quinta-feira, porque demorou para acordar. O Diego Souza empatou, 1-1, placar final. O fato é que deu uma estacionada o Tricolor ali se falando em campeonato brasileiro, tá? Mas o susto mesmo não foi no jogo. O susto foi na volta para casa, André.
Sabe por quê? O avião tricolor não é aquele avião pilotado pelo Renato, que ele falava lá atrás, né? Que o avião do Grêmio ia subir. Não, era pilotado por um piloto profissional. Teve que arremeter na chegada a Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, por causa do temporal. Um susto enorme. A delegação foi para Florianópolis, Santa Catarina. E tem o áudio, inclusive, da torre de comando com o piloto do avião. Vamos dar uma conferida aí. O gol na 304, confirma para o ideal para a posição dobro? Sideral 9227. 9227, prossiga conforme carta. É impossível seguir a carta, senhorita. Tá com bank, tá com formação à frente, tá efetuando curva à direita, subindo para 4.000 pés, aguarda vetores. Vai solicitar uma órbita em Figueiras. Perfeito. Impossível seguir a carta. Está aí Elcias, que já está com a gente. Em seguida vai falar do tempo. O avião, olha, tava... Meu Deus. Tava sacudindo. Ele chega a tocar no solo, Chega, né? chega. Ele aí... toca. O que aconteceu? O vento aí nesse momento era muito forte, né? Sim. Foi no momento da chegada do temporal em Porto Alegre. E interessante ver na imagem é que tinha uma cortina de chuva. Então tinha vento de cima para baixo da nuvem e tinha vento horizontal. Então eram duas direções diferentes, que é normal em situação de tempestades. Aliás, os pilotos são preparados, estudam meteorologia, sabem interpretar os fenômenos meteorológicos e como atuar, e são muito bem preparados. É um fenômeno, aliás, para eles é um procedimento padrão, de normalidade. Para quem estava dentro do avião não é bem assim. Então tinha muito vento. No aeroporto o vento chegou a 84 km por hora no momento da tentativa, né, de aterrissagem. 84 km por hora. Exatamente. Daqui a pouco a Style volta. Diga, Glauco. Até quem não tinha Deus arranjou um nesse momento, tá? Teve gente se benzendo, dormiu se benzendo. Eu imagino, até porque ele encostou, né? Tocou no chão. É uma manobra usual, tá? Não é totalmente rara, mas dá um susto. Isso tenho certeza que dá, né? Certamente. Agora, hoje é segunda. Segundou e segunda é dia de Arena SBT. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre. Tchau. Baguri! Galera do SBT de Porto Alegre, aqui é o Benja que tá falando e tô aqui para convidar todos vocês para hoje, 11h45 da noite, assistir o Arena SBT, programa de futebol raiz, sem mimimi, sem nhenhenhé, sem blá blá blá, programa do jeito que o povo gosta mesmo, futebol do jeito que ele é. Vamos falar do Inter, será que o Inter vai ser campeão brasileiro, o Abelão vai conseguir? Vamos falar do Grêmio. Muitos convidados, surpresas e tem irreverência, informação, bom humor e olha, muitas surpresas. 11h45, tamo junto. Cheio de... tá no ar de novo. Hoje não para de dançar esse rapaz, né? É segunda-feira, mas é com semana de vacina, sabe? No tango, na semana passada, ele botou o tango, tu não dançou. Não, e só dança com o bracinho aqui, né? Tá bom? Então tá, até daqui a pouco, né, Glauco? Até daqui a pouco. Muito bem, 12h e 27 minutos. Olha só, gente, enquanto que nós estamos aqui falando da vacina, comemorando, celebrando a chegada da vacina, sem poder abraçar as pessoas, mantendo o distanciamento, usando máscara, se cuidando e tudo mais, o que acontece em outros lugares, né? Irresponsáveis, no mínimo. Fazendo o quê? Aglomerações. Com centenas de pessoas, né? Como se não tivesse absolutamente nada de pandemia acontecendo. Lucas Abate, esse é um dos momentos mais delicados que a gente vive, onde nós temos aí uma contaminação, lotação em hospitais e o pessoalzinho, né? Muitos em grupo de risco, inclusive, se divertindo, Lucas. E, André, é um dos momentos mais delicados e daqui a pouquinho ali na frente a gente está vendo essa sinal de esperança, né, da vacinação chegando. Mas isso que a gente está vendo na tela não é imagem de arquivo, é imagem do último final de semana. Festinhas clandestinas que aconteceram em Porto Alegre, na região das Ilhas e também pelo interior do Rio Grande do Sul. Essas são as festinhas que foram registradas, que tem flagrante, mas outras festas, outras denúncias também chegaram para a Brigada Militar e para a Guarda Municipal. André, essa festa aconteceu em uma casa na Ilha das Flores, na região das Ilhas, aqui em Porto Alegre. Um casarão que acabou abrigando essa festa, a gente consegue ver ali dezenas ou centenas de pessoas, todas bebendo, aglomeradas e nenhuma utilizando
máscaras. Esses vídeos, André, foram divulgados pelos próprios frequentadores, pessoas que estavam nessa festa fizeram a divulgação desses vídeos. Mas essa, André, não foi a única festinha aqui em Porto Alegre durante o final de semana. Não. A Guarda Municipal atendeu outras ocorrências também na Pan-Americana, Avenida Pan-Americana, na região do bairro Lindóia, e também em um trecho da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, ou seja, pelo menos 3 festas clandestinas que aconteceram aqui em Porto Alegre. Nessa, André, tem até uma imagem que mostra o pessoal carregando espumante com uma espécie de sinalizador, queimando também os fogos. Esse aconteceu também em uma das festinhas que foram registradas aqui em Porto Alegre. Que também já não é mais aconselhável, não pode usar esse tipo, né, de fazer comemoração com esse tipo, afinal de contas ali é fogo, né? É o estupim para começar um incêndio. Já vimos o caso, por exemplo, né, triste caso na história do Rio Grande, lá da Boate Kiss, que começou com um artefato como este. Agora, não foi só Porto Alegre, região metropolitana, teve na fronteira, né, a região de Bagé, isso também lá teve uma festinha com 600 pessoas. O que, André? Não entendi, repete. Eu repito, 600 pessoas numa festinha, se divertindo. Quer dizer, a que ponto que as pessoas chegam? Ou elas são desinformadas, ou elas não estão nem aí, né? Não sei, realmente eu não sei o que pensar. Eu vi, Lucas, no final de semana, eu vi a aglomeração em frente a uma pizzaria. Não vou dizer qual é a cidade, até porque eu não tenho ainda todas as informações. Eu liguei para a Brigada Militar. O soldado que me atendeu disse, olha, a questão é o seguinte, desde que foi liberado aí, andaram liberando na semana passada, a cidade está uma festa. A gente não tem nem o que fazer porque está permitido, então, né? Aí, como é que fica isso? E aí, como é que fica a situação, né? Como é que fica o restaurante? Quer dizer, as pessoas estão indo, mãe, pai, filho, avó, criancinha, todo mundo junto, vai sem máscara. Aí, na hora de entrar, tira aquela máscara do bolso, aí coloca para performance, né? Só por uma questão, assim, de obrigatoriedade. E, infelizmente, os números estão aí. E, ó, detalhe, a vacina está chegando, vai começar hoje? Vai, mas... no mínimo, ainda este ano inteiro, nós vamos necessitar respeitar distanciamento, uso de máscaras, o cuidado e tudo mais. Ou seja, não é que chegou a vacina, está tudo resolvido. Até já, Lucas, 12h 32 minutos, olha só. E o Marley, hein? É o Marley, esse é o Marley. Esse cãozinho que foi flagrado pelas câmeras de segurança, levando um brinquedo de pelúcia. Isso aconteceu no interior do estado. Atenção, para quem conhece esse cão, já viu, já passou por este cãozinho, fique atento porque ele é um ladrãozinho, Glauco. Delinquente canino, ladrão peludo. É o mínimo que dá para dizer desse elemento aí. Esta câmera de segurança flagrou o cão furtando o bichinho de pelúcia de uma loja de comércio popular em São Cepé, que fica na região central do estado. O labrador Marley, que a gente está vendo aí, tem pouco mais de 1 ano e a dona trabalha ali perto. Ela se surpreendeu quando o Cusco entrou no escritório com o brinquedo na boca. Tá aí a imagem, ó. Ela percebeu daí que a dona da loja estava atrás do cão, ou seja, me dá o brinquedo aqui que você não pagou. Imediatamente a dona do Marley foi lá e comprou o bichinho de pelúcia, até porque ele estava completamente babado, não dava para revender. O fato é que ele levou uma reprimenda danada, o Marley, que tem, como eu disse, pouco mais de 1 ano. E olha, a gente consultou o banco de dados ali da polícia, não tem antecedente criminal o Marley, menos mal, tá? Tomara que tenha aprendido. Tá aí, de certa forma, ó, atrás das grades. Tá aí a imagem atrás das grades. O Guilherme Roquete tem um labrador, aí eu fico perguntando pra ti, ô Guilherme, ele tem esse perfil labrador, hein?
Olha, André, é o seguinte, ó, quando ele era menor, ele era bem pior do que ele tá agora. Agora ele já tá um pouquinho melhor. Mas ele já pegou chinelo, ele roeu todas as cadeiras lá da parte da churrasqueira da casa da minha mãe, ele já destruiu o pote que ele tinha. Enfim, a casa não roubou, é mais da minha mãe, a casa é dele agora. Não lá. levou nada, né? Não pegou nada. Não. Só o shampoo. Não levou nada. Tá. Não levou nada, por enquanto. Ah, mas ele tem um outro detalhe, ele caça passarinho no pátio, então não dá pra pousar nenhum passarinho no pátio da minha mãe lá em Jaguarão, porque ele vai lá e caça. Diz que ele apareceu uma vez com uma peruca, verdade? De um vizinho, uma história essa. O pessoal tá me passando aqui de um vizinho que ele pegou, não? Não foi, nem foi peruca minha também. Nem pensei nisso. Não cheguei a comprar peruca. Eu disse aquele dia que eu ia comprar. Não pensou, né, Glauco? Bom, atenção, atenção. Informação que nos chega. Eu era pequeno e já te assistia na televisão, Glauco. Fala, André. Informação que nos chega agora. Nós tentamos um contato com o Marley, mas ele disse que vai se reservar o direito de não comentar o que ele fez, tá bom? Nós entramos em contato. Ele vai falar. Entramos em contato. Ele só late em juízo. Teve aquela outra. Qual é que foi a outra? Qual foi a outra? Ele foi autuado. Autuado. Foi autuado. Meu labrador, ele tem 11 anos já. Meu labrador é de 2011, ele tá com 9 anos agora. Vai fazer 10 anos agora, meu labrador. E ele é assim, um baita do companheiro. E aí, pra onde é que ele vai, hein? Pra onde é que vamos levar? Eu sou jornalista, não sou matemático. Ele vai pro presídio central. É o que estão dizendo. Essa não fui eu que inventei, tá? Não fui eu. Nem a da peruca, tá, Guilherme? Não tem nada a ver com isso. Uma dica boa. Vai lá pra Polícia Rodoviária Federal. Boa. Vai lá. Bom, gente, vamos trabalhar, hein? Tu já descobriu que... Peraí. Tu já descobriu quem foi que botou aquele papelzinho do Viagra no remédio que tu estava mostrando outro dia aí? Foi o Marley. Agora tudo é culpa do Marley. Né? Deixa com ele isso aí, tá? Foi. Então tá, daqui a pouco o Guilherme Roquette volta com essa história do cãozinho Marley, mas olha só que história incrível. Bom, gente, agora 12h e 36 minutos, 24 graus a temperatura. A Estael Cias daqui a pouco vai falar sobre a previsão do tempo. Qual é a grande manchete do tempo, Estael? Em seguida, chuva. E muito calor ainda? Daqui a pouco ela responde, mas vem chuva por aí. 12h e 36 minutos, atenção. Especialistas da saúde estão preocupados com as medidas adotadas pela Prefeitura de Porto Alegre no combate à Covid-19. A maior polêmica é sobre o chamado kit Covid. O prefeito Sebastião Melo, quando eu falei semana passada, ele disse que não concorda com este nome. Enfim, ontem a Anvisa deixou claro que não há uma alternativa terapêutica comprovada para tratar a doença precocemente. Atenção, na tela a gente explica. A carta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta preocupação com as medidas de combate à pandemia em Porto Alegre. O relaxamento de medidas protetivas, de distanciamento e proteção pessoal, o fornecimento de medicamentos sem comprovação científica para a prevenção da doença, o chamado tratamento precoce. Este médico e professor da Faculdade de Medicina da URGS afirma que o kit é uma expectativa enganosa para o paciente. Uma quebra no protocolo de tratamento desses indivíduos, retardando, por exemplo, a chegada desses pacientes em tratamentos mais adequados, né, em relação à piora clínica dele. Outra coisa é a pressão sobre os profissionais de saúde que já estão em um ambiente muito tenso. Certamente haverá pressão da comunidade em busca desses medicamentos. O texto ainda traz que as medidas, além de ampliarem os gastos públicos de maneira indevida, ameaçam a saúde dos cidadãos. E faz um apelo para que os gestores revoguem imediatamente as medidas. Nós estamos num momento crucial da epidemia. Nós estamos prestes a buscar soluções mais definitivas em relação à epidemia. Vai chegar as vacinas, enfim, tá? Não é agora que nós vamos querer perder essa guerra ou perder mais pessoas. A Faculdade de Medicina da URGS tem mais de 100 anos de existência e é uma referência no país. A escola dos alunos é o Hospital de Clínicas, que tem o maior número de leitos específico Covid-19 do estado.
Ainda segundo os responsáveis pela carta, a intenção é ajudar Porto Alegre a gerir a crise do coronavírus enquanto a vacina não chega. A Prefeitura de Porto Alegre não reconhece o kit Covid e sim fala em cesta de remédios. O prefeito Sebastião Melo afirmou que a maioria dos medicamentos usados no tratamento precoce da doença já estava na rede pública e que apenas solicitou ao governo federal o envio de outras substâncias que faltavam, pois não considera justo que a população mais carente fique sem essa possibilidade. Hoje, muita gente da classe média vai ao médico e está fazendo tratamento precoce porque pode comprar o remédio. No entanto, reforçou que não recomenda o tratamento. Eu não estou recomendando que as pessoas usem tratamento precoce, nem um pouquinho. O meu papel como prefeito é disponibilizar os remédios. E o que é importante? Em primeiro lugar, né, Glauco? A Anvisa foi muito clara ontem. Foi muito profissional, científica e deixou muito claro que nenhum remédio existe, a não ser a vacina, né, contra essa doença terrível que nós vivemos. Aí muita gente pergunta assim, ó, mas André, quando convém aquele, mas André, mas e as pessoas que tomam e se curam? Bom, aí eu vou dizer o que os médicos dizem, né? Há uma razão da pessoa se curar que pode não ter absolutamente nada a ver com o remédio, né? Sim. E mais, tem muitos dos remédios que te deixam sequelas, inclusive cardíacas. Então é muito importante que se tenha um cuidado com isso. Essa coisa de precoce, de ficar tomando coisas, pode trazer uma consequência não hoje, não amanhã, nem semana que vem. Então, que se tenha muito cuidado. Qualquer medicação com orientação, no mínimo, uma orientação médica. Glauco. É a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, André, eu tenho muita fé, eu rezei, pedi ajuda a Deus e Ele me curou. Cada um tem a sua fé, não tem mal nisso. O problema é que o remédio, ele pode fazer mal, ele pode ter um efeito colateral. Bom, eu acredito na ciência, André. A ciência diz o seguinte, a vacina pode ser tomada. Isso é um dado concreto. Agora, não existe cientificamente prova de que esses medicamentos ajudem. O fato é o seguinte, cuidado. E outra, eu recebi já ontem aqui, ó, tome água, como é que é? Uma água combinação. Oxigenada. Água Meu oxigenada Deus. Com água. Mistura, dilui. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Não, eu vou pela ciência. A ciência diz o seguinte, é vacina e ponto. E a ciência diz mais o que nós estamos dizendo há quase um ano. Lavar as mãos, não tocar, né, nos olhos, na boca, com as mãos, ter muito cuidado com a higienização, manter o distanciamento. Né? Essa coisa de evitar aglomeração. Não, não é evitar, não aglomere. O que eu disse ontem, o que eu vi na frente de um restaurante, o pessoal esperando para entrar, todo mundo aglomerado, bebendo, festinha, senhora de idade, criancinha, o pessoal se encontra, toquezinho na mão, abraço e tudo. Não dá. A ciência diz que isso não dá. A ciência diz que isso é um perigo. Então, ou as pessoas, a essa altura do campeonato, não se deram conta? Será que elas não sabem? Nunca ouviram falar nisso, Glauco? Quer dizer, é um deboche, as pessoas muitas vezes olham pra gente de máscara, fica assim. Ontem uma senhora olhou pra mim assim com uma cara como se eu fosse do outro mundo porque eu tava usando máscara. Não, tem cada coisa assim, tem gente dizendo o seguinte, ó, não, eu não vou tomar vacina agora, eu vou esperar para ver o que dá. Ora, isso não é uma coisa considerável do ponto de vista científico. Tá provado que dá resultado, pessoal. Pois é. Muitas dúvidas sobre a vacina ainda nós temos e por isso, aos poucos, nós aqui do SBT, não é mesmo, Glauco? Nós vamos esclarecendo. Há muitas dúvidas mesmo. E por isso, né, se você mandou a sua pergunta, foi lá no nosso Facebook, pois agora a gente vai responder, né, com a ajuda do Dr. Gustavo Fioravante Vieira, doutor em Genética e Biologia Molecular, e pesquisador da UniLaSalle. Ele trabalha já há 18 anos com a pesquisa em vacinas, não é mesmo, doutor? Muito obrigado desde já por conversar com a gente. O senhor me escuta bem? Estou ouvindo perfeitamente, sim, André. Boa tarde para vocês aí, boa tarde, Glauco. Doutor, um dia histórico, certamente, importante para todos nós, o senhor como pesquisador. Agora, qual é a principal dúvida das pessoas a respeito desta vacina que está chegando aí para a gente, doutor? Eu acho que as pessoas, sem dúvida, hoje em dia é maravilhoso, né, pra gente,
E eu acho que as dúvidas normalmente recaem mais sobre a segurança, né? Qual vai ser o grau de proteção e tudo mais, assim. Certo. Doutor, vamos às perguntas dos nossos telespectadores que foram lá no Facebook. Vamos ver a primeira dúvida. Olha só, a Andresa Nunes Cook. Quem já teve Covid vai precisar se vacinar? Ninguém sabe de nada. Uns dizem que depois de 6 meses pode contrair de novo. Outros dizem que se pegou uma vez não pega mais. É a Andresa. Andresa, uma ótima pergunta. Sim, vão ter que ser, quando chegar a vez dos grupos, né, de vacinação, vai ter que ser tomada a vacina novamente. Por quê? Porque como não se sabe ainda ao certo quanto tempo é a duração da proteção, né, gerada durante a infecção, não se sabe exatamente em que momento cada pessoa teve a doença. Então, dessa maneira, se espera ter uma geração de imunidade populacional ao mesmo tempo, com isso diminuindo as chances de aumento da dispersão da Covid. Tá. Tem a pergunta da Bia Machado. Nós que temos 30 e poucos anos, eu não vou me incluir nesse nós aí, mas ela escreveu, doutor. Nós que temos 30 e poucos anos e as crianças, seremos vacinados quando, doutor? Bia, então, primeiramente os grupos, né, que trabalham mais diretamente em contato, né, com as pessoas infectadas, então o pessoal dos grupos de saúde, idosos com mais de 75 anos, pessoas em asilados, né? Depois vai ter os grupos de pessoas com 65, 74 anos e assim por diante, com comorbidades. Então, os grupos que são menos atingidos, são menos suscetíveis, vão ficando mais para o final da fila por serem capazes, né, de responder de uma maneira geral, não quer dizer que todo mundo, de uma melhor forma a Covid. Mas é muito importante perceber o papel e a responsabilidade desses grupos em seguir mantendo as orientações para que eles não ajam como vetores de contaminação nos grupos mais vulneráveis. A Mariana Guimarães pergunta quando será divulgado os grupos para a vacinação? O que o senhor pode colaborar com isso? Sabemos que não é a sua área específica, né, doutor? Mas o senhor tem alguma informação como pesquisador a respeito disso? Mariana, então, mais uma vez, esses grupos eles foram pré-determinados já pelo Ministério da Saúde. Como tu tem ainda uma pequena quantidade de vacinas disponíveis, inicialmente vai ser realmente, nesses primeiros meses, vai ser para os profissionais da saúde, os idosos, pessoas com comorbidades mais graves, né, doença renal crônica, câncer, todas essas doenças, então vão ser os grupos que estão mais propensos a ocuparem os leitos de UTI, pessoas que estão muito propensas a terem contato com o vírus vão ser os primeiros, e depois, posteriormente, conforme a gente for tendo a produção maior do próprio Butantan e da Fiocruz, com uma maior demanda de vacinas, que se espera chegar a 2 milhões de vacinas por dia, os próximos grupos vão sendo ordenados e isso vai ser liberado conforme as coisas progredirem. Isso aí o senhor responde então ao Gabriel França, que ele é do grupo de risco, perguntou que quem tem alguma doença se poderá se vacinar agora. Acho que o senhor já respondeu, portanto, que vai ter um calendário daqui para frente. Meu colega Lucas Abate tem uma pergunta para o senhor. Lucas. Doutor, boa tarde. Sobre aquele grupo dentro da Coronavac, principalmente, que se tem algumas pessoas que podem pegar o vírus, mas não desenvolvem formas graves. Essas pessoas podem transmitir o vírus mesmo vacinadas? Bom, Abate, a grande questão é que assim, a vacina normalmente ela não dá uma proteção tudo ou nada, né? Ela dá uma proteção gradual. Alguns indivíduos vão ficar completamente protegidos e outros, quando tiverem a possibilidade, que ainda é muito pequena, podem ter uma forma mais branda. A transmissibilidade, né? Então a capacidade de transmitir, ela está diretamente ligada à concentração do vírus no corpo das pessoas, né? Então assim, quanto mais infectado o indivíduo estiver, maior a concentração do vírus na saliva, então maior a chance de ele contaminar. A princípio, pessoas imunizadas, se elas tiverem, elas vão ter uma forma branda, a tendência é que elas tenham menos carga viral e com isso a chance é diminuída, quando não é nula nos indivíduos que gerarem uma resposta completa. Então, de toda maneira, até para a transmissão colaborar também. Porque principalmente depois que a chamada imunidade de rebanho, né, quando chegar a 70%, uma média da população tiver vacinada, certamente a circulação do vírus vai estar muito, muito menor, né, doutor? A minha colega meteorologista Estael Cias, fizemos um convite rápido para ela, tem uma pergunta para o senhor, doutor. Parabéns, doutor, por ser um pesquisador tão importante. Vamos ligar o microfone da Estael aqui, rapidinho. A Estael falando justamente, né, reconhecendo esse trabalho tão importante da ciência e da pesquisa. Né, que foram muito falados, tá, sobre os percentuais. 100% está no nível mais avançado da doença. Sim. 50%
Eu vou repassar a pergunta dela para o senhor, doutor. Ela quer saber sobre os percentuais, né, Estael? Quais os percentuais? 50%? Ah, sim, exato. Sobre a imunização, doutor, o que a vacina, por exemplo, para as doenças graves, né, o nível grave da Covid é 100%. Em outros casos é menor. Como é que está isso, no caso, com a Coronavac e com a de Oxford, que é o que nós vamos receber aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil? O que o senhor pode falar a respeito destes percentuais? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante de tudo é a gente pensar que a vacina é segura, né? Então, isso é uma coisa muito importante. No caso da Coronavac, ela utiliza uma tecnologia muito tradicional, né? Ela é uma tecnologia que é usada de maneira semelhante para outras vacinas que já existem há muito tempo, que é o vírus inativado, ou seja, ele não tem nenhuma capacidade de replicação. Ao mesmo tempo que ele tem uma eficácia um pouquinho menor, ele tem uma segurança de não poder, então, gerar nenhum tipo de infecção nas pessoas. Por isso, então, né, esse número é semelhante ao da vacina da gripe, que varia de ano a ano entre 30%, 55%, 60%, né? O que já dá um grande efeito na população. A gente vê que desde 2009 a gente nunca mais teve casos graves, né, de pandemias de H1N1, por exemplo, né? Então, assim, a vacina da Oxford, como já usa uma outra tecnologia, né, de vetor viral, somente utilizando o gene que vai gerar resposta imune nas pessoas, ela tem, assim como as vacinas da Moderna, da Pfizer, uma eficácia um pouco maior. Só que nesse momento que a gente está vivendo, que seria um momento quase de um quadro de guerra, né? Quanto mais rápido a gente tiver, a melhor vacina nesse momento é uma vacina segura, uma vacina que tem uma grande quantidade de doses disponíveis e que ela confira especialmente a proteção nesses casos mais graves, que é o que está dando maior impacto na população. E, doutor, o que a gente pode, o senhor aí como pesquisador, principalmente, para não se repetir o que aconteceu nessa pandemia, né? A gente não sabe muito ao certo como que aconteceu, se o vírus saiu de dentro de um laboratório acidentalmente. Quais são os riscos que a gente tem de enfrentar uma outra novela como essa aí, doutor? Excelente pergunta, André. Na verdade, esse é um processo, né, natural, ou seja, isso ocorre de maneira geral em vários níveis na natureza, né, afligindo outras espécies. Então, quando atinge a espécie humana, causa um impacto maior, né? Mas isso é resultante de uma prática, por exemplo, que a gente está tendo, de um desmatamento desordenado, né, e de perda de áreas naturais, né, que coloca em contato vírus que antes estavam restritos àquelas regiões, em contato com a população humana, né? Isso é um ponto importante, né? O consumo de animais, então, de uma maneira não supervisionada, ou seja, sem procedimentos de segurança. Então, assim, o tempo inteiro, vírus que estão presentes em outras espécies, ou mesmo vírus humanos que têm uma efetividade menor, eles estão sofrendo um processo de mutabilidade, ou seja, eles estão variando e a qualquer momento eles podem, então, né, eles podem saltar ou pode se tornar uma forma mais contagiosa. Por isso que é importante essa vigilância daqui para frente. O grande legado é a gente ter uma vigilância constante, né, nessa investigação de possíveis novos, né, gatilhos de pandemias. Doutor, se a gente não está definido ainda se a gente vai ter que todo ano tomar essa vacina ou se... Periodicidade. Como a da H1N1, né, das gripes tradicionais. Não sei se daqui a pouco vamos juntar todas numa só, inclusive do coronavírus. Mas a pergunta que surge é se alguém tomar, por exemplo, agora a da Oxford, a segunda dose de reforço, ela tem que ser a mesma da de Oxford ou Coronavac, e se no ano que vem a gente tiver que tomar de novo, pode ser de outro laboratório. Até porque tem a questão dos insumos, né? Pode faltar, de repente, insumo para alguma vacina, né? Sim. A escolha, principalmente, de utilizar, primeiramente, a da Coronavac, né, e a da Oxford, é porque os países mais ricos já compraram praticamente toda a produção das vacinas que tem a maior taxa de eficácia até o final desse ano, né? Então é difícil até encomendar algum lote com um tamanho suficiente para um país que nem o Brasil, né? Então, assim, o ponto é as duas doses têm que ser da mesma vacina, da mesma tecnologia, porque elas utilizam tecnologia de produção e de ação muito diferentes, né? Então, assim, sim, isso sim, mas a cada ano a gente já está pesquisando, já está trabalhando para as vacinas mais dos próximos anos.
Como a tecnologia dessa vacina é uma vacina semelhante à da gripe, a tendência é que ela tenha que ter uma periodicidade parecido com a da influenza, né? Então, assim, a princípio seria anual. Mas, como tem outras vacinas com tecnologia, por exemplo, de RNA, com tecnologia genética, essas tendem a ter, a gente precisa ainda avaliar esses estudos, né? Uma tendência a ter um maior grau de durabilidade nessas respostas e uma resposta mais potente é o que a gente espera, né? Mas, na pior das hipóteses, ela vai entrar no nosso calendário de vacinação e provavelmente a gente não vai ter mais grandes, né, prejuízos, que é o mais importante, a saúde das pessoas. Muito bem, conversamos com o doutor Gustavo Fioravante Vieira, doutor em Genética e Biologia Molecular e pesquisador da Unilassalle. Doutor, muito obrigado pelas explicações, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito bem, meio-dia e 54 minutos, olha só. A pandemia, né, afetou a educação, atingiu a educação em todos os níveis de ensino. E a falta de organização das autoridades só piora a situação, né? Por quê? Porque o primeiro dia de prova do Enem ontem, por exemplo, foi de quê? Acertou. Confusão, olha aí. O vídeo mostra os estudantes explicando a situação aos policiais chamados para averiguar a confusão. Que a sala dela não pode ter mais de 50% de ocupação. Às vezes vai saber agora. Essa foi a orientação dos fiscais de uma escola estadual da Zona Sul de Porto Alegre, na hora da aplicação da prova do Enem. De acordo com os decretos do estado e do município, as salas não podem ultrapassar a metade da capacidade de pessoas por causa do risco de contaminação pelo coronavírus. Com isso, muitos foram orientados a deixar os locais de prova neste domingo. Eu cheguei por volta do 12h10, tá? Só que tinha uma fila na rua e aí até eu entrar no colégio eram 10:50. Quando eu entrei, eles mandaram a gente esperar num corredor e só foi passada a informação de que a gente não ia ser autorizado a fazer a prova por volta da 1h40. A situação se repetiu nesta universidade, onde a polícia também foi chamada. Os participantes estavam indignados. A gente não confia mais no INEP, a gente não confia mais, tanto que por isso que houve uma indignação tão grande que a gente não sabia nem se a gente ia conseguir fazer de novo essa próxima prova. A gente sente um descaso com a educação, com o vestibular, com a educação pública. É bem revoltante. Segundo os organizadores, quem ficou de fora vai poder fazer as provas no fim de fevereiro, junto com aqueles alunos que hoje estão com coronavírus. O temor dos estudantes é a falta de garantia de que vão poder mesmo participar do Enem daqui a um mês. Como única prova de presença, alguns candidatos foram orientados a assinar uma folha de papel em branco com nome e dados pessoais. Outros ganharam um recibo. Eu acho que o INEP poderia ter adiado, não deveria ter dado a prova para ninguém. Se não pode um fazer, ninguém deveria fazer. Mas me sinto aliviada por a gente ter conseguido o comprovante e espero que de alguma forma a gente consiga fazer essa prova. A gente ficava esperando e pensando no ano de preparo que a gente teve, né? Já foi adiado uma vez e agora a gente vai ter que esperar mais um mês para fazer, né? É muito difícil. Planejamento, se tivesse usado salas de aula de universidades que estão vazias, teriam já resolvido isso, né? Sem problema nenhum. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Agora a próxima prova é o próximo final de semana, né? Meio-dia, aí, que confusão. Bom, agora é importante isso, pegar o comprovante sempre. Meio-dia, 57 minutos. Fiquem agora com um recado da FAB da EVT. Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864.
Choveu e não foi pouco em algumas regiões aqui do estado. Agora, será que essa chuva ela foi suficiente para amenizar a estiagem? Estael Cias, conta pra gente, Estael, não esconde nada. Pois é, olha, nós tivemos até alagamentos. Lá em Bagé tivemos alagamentos e também em Santana do Livramento. Temos imagens aí para mostrar, porque lá em Santana do Livramento choveu o que é esperado, o normal para todo o mês de janeiro em poucas horas. E o resultado foram alagamentos aí de grandes dimensões lá na fronteira oeste. E também temos aqui imagens das nuvens. Olha, veja as nuvens carregadas que chegaram a Porto Alegre no fim de semana, especialmente no sábado. A gente vê a base dessas nuvens muito próximas da superfície. Isso indica realmente um grande potencial de vento, de chuva e até mesmo granizo, que a gente não teve registro, mas teria potencial. Veja que muito próximo da superfície, as nuvens realmente estavam, do ponto de vista do meteorologista, lindas, mas para quem estava olhando, estava bem assustador essas imagens. Então tivemos chuva mal distribuída, é claro. Santana do Livramento teve 160 milímetros em poucas horas. Isso é 2 meses de chuva quase? É, um mês e pouco de chuva aí em poucas horas. É por isso que tivemos alagamentos tão importantes. Na região metropolitana, em média, choveu 50 milímetros. Áreas do norte, em direção à serra, de 30 a 50 milímetros. Claro, foi uma chuva que contribuiu para amenizar os efeitos da estiagem, subiu um pouquinho o nível dos arroios e rios, que estavam muito baixos, e algumas áreas realmente estavam secos, mas está muito longe, claro, de reverter esse quadro. O que a gente vê na imagem de satélite? Uma instabilidade aqui pegando principalmente norte e nordeste do Rio Grande do Sul, indo até o interior do Brasil, mas grande parte do estado está aqui imerso nessa bolha, nessa massa de ar seco, garantindo hoje tempo firme, e essa condição vai até a quarta-feira. Então teremos vários dias de sol. Interessante é que tem vento sul, as manhãs e madrugadas fresquinhas. Hoje a temperatura baixou de 10 graus em alguns pontos do estado, e o desenho da instabilidade é esse. Muita atenção. Média Alto Uruguai, região dos Campos de Cima da Serra, até mesmo parte aqui dos Aparados, porque a semana inteira será de instabilidade. Chove hoje, chove terça, quarta, quinta e sexta. E aqui no noroeste do nosso estado, aquela região de Frederico, Severi, também teremos Santa aqui, Rosa, acumulados aqui durante essa semana, a gente fica aqui com 50 a 70 milímetros. Então, temos bons volumes, mas o que me preocupa é justamente a trechos aqui da Serra Gaúcha, região de Erechim, até a região de São José dos Ausentes, porque serão vários dias seguidos de chuva e com volumes que podem passar de 100 milímetros. E a gente vai ouvir falar, André, Santa Catarina e Paraná será uma semana de chuva excepcional, muitos transtornos por lá. E aqui as imagens de Santana do Livramento, do Jaderson Alves, a gente consegue ver que, olha, veja quanta água acumulou em Santana do Livramento. Realmente foi um volume muito alto num curto espaço de tempo. Claro que não é essa chuva que ajuda a agricultura, né, André? Porque é uma quantidade muito grande. Estraga, né? E traz danos, né? Traz estragos. Então acaba não sendo. A gente precisa de vários dias com chuva realmente para infiltrar no solo e trazer mais benefício. Previsão para hoje à tarde. A gente tem a expectativa de tempo seco em praticamente todas as áreas. Aquela parte norte, Caxias do Sul com instabilidade de 24 graus. Parte do Vale dos Sinos pode ter chuva passageira hoje, 28 graus em Pelotas com tempo seco, 29 em Santa Maria, 31 lá em Santa Rosa e 30 graus em Uruguaiana. A gente observa que a temperatura não sobe tanto, mas está no padrão típico de verão. Os próximos dias, a gente tem aqui hoje 29 graus em Porto Alegre, 28 amanhã, alivia um pouquinho o calor. 17 graus pela manhã, tem vento sul, 19 graus aqui na quarta, 29 à tarde. Na quinta, entre quinta e sexta-feira, a chuva se espalha pelo estado, inclusive em Porto Alegre, e a temperatura se mantém nos 29 graus. Então, uma semana em geral, até posso dizer, amena, não há previsão de temperatura tão alta, tão elevada no Rio Grande do Sul. Calor mais forte, mais extremo, nesta semana dá uma aliviada. E um alerta aí para essa região dos Campos de Cima da Serra, Serra Catarinense, né? Que vai ter muita chuva aí. Mas, André, muita chuva e risco de escorregamentos, aí risco de transtornos sérios, porque realmente são muitos também, dias, né? Já teve no Rio do Rastro esse fim de semana a Serra do Rio do Rastro foi interditado, parte por causa dos deslizamentos. Glauco Paz não tem mais tempo. Não tem mais tempo, desculpa então. Depois eu pergunto. Quinta-feira eu pergunto. Tá bom. Quinta-feira volta com um tempo instável. Instável, indeciso. Boa semana até quinta-feira, Estael Cias. Muito bem, 1h03 agora. Bom, atenção, o colega Lucas Abate está neste momento no centro de distribuição e vai atualizar as informações, né, sobre o transporte da vacina que está acontecendo nesse momento. Ele está no centro de distribuição do estado aqui, da Secretaria da Saúde. Lucas, que horas chega a vacina?
Conta pra gente em detalhes, por favor. Lembrando que as vacinas saíram de São Paulo hoje de manhã. Olha, André, até estava olhando para o lado aqui porque essa definição está acontecendo neste exato momento. O comando da Brigada Militar, outros órgãos do Estado também estão dentro do centro de distribuição agora, definindo os últimos detalhes de logística e também de segurança dessas 340 mil doses da vacina que devem chegar ainda hoje. Vêm até aqui a central de distribuição e depois serão distribuídas para outras 18 coordenadorias regionais de saúde. André, aqui na frente já tem todo um aparato policial, diversas viaturas da brigada, motocicletas policiais da Brigada Militar já estão por aqui. Há pouco, viaturas da Polícia Rodoviária Federal também estiveram aqui. E lá dentro, e até daqui a pouco eu estava tentando fazer sinal para ele para conversar ao vivo com a gente, mas não vai ser possível, o comandante de policiamento da capital, que está definindo. Também esteve dentro alguns representantes do Exército Brasileiro. Então, por aqui todo esse aparato, porque vai ser a partir desse ponto que essas doses serão distribuídas para todos os locais do estado. Portanto, um local que vai receber bastante atenção hoje e também nos próximos dias, André. A gente acompanhando ali nas imagens, vimos o governador Eduardo Leite. Hoje de manhã ele estava lá em São Paulo, em Guarulhos, no hangar, né? Junto ao aeroporto, no hangar do Ministério da Saúde, recebendo, né, junto com outros governadores, recebendo as doses correspondentes aos estados. Para o Rio Grande do Sul são 341 mil doses neste momento. E agora, portanto, essas doses que vão ser distribuídas a partir de hoje. Lembrando também, né, Lucas e Glauco, oficialmente a cerimônia vai ser hoje por volta de 6 da tarde no Hospital de Clínicas, uma técnica de enfermagem indicada pelo próprio hospital, que foi essa técnica modelo, né, de comprometimento, né, de trabalho. Ela vai receber, portanto, esta primeira dose da vacina aqui no Rio Grande do Sul, Lucas. Chega hoje em Porto Alegre, André, vem até aqui a central de distribuição. No final do dia vai ter essa cerimônia simbólica, né, uma vacinação dessa técnica de enfermagem, que vai ser a primeira a receber a dose aqui no Rio Grande do Sul. E a partir daí, a distribuição para as 18 coordenadorias regionais de saúde. A partir dessas 18, aí sim a imunização em cada município. Lembrando que nessa primeira fase, apenas os profissionais de saúde e indígenas serão imunizados com essas 341 mil doses da Coronavac. E a Polícia Rodoviária Federal já se prepara também para fazer escolta, né? A proteção no transporte, né, deve chegar em Canoas e vir aqui então para Porto Alegre. Que coisa, tem que falar de segurança para não roubarem as vacinas, mas é um absurdo, mas acontece. Enfim. Bom, gente, vamos ficando por aqui nesse dia histórico, sempre, logicamente, né, reconhecendo o trabalho desses médicos e especialistas da área da saúde. E tanto trabalho e tanta dedicação, pois hoje começa a vacinação no Rio Grande do Sul. Vai ser aos poucos, mas chegou. Obrigado, Lucas, Glauco. Obrigado pela audiência. 19h20, segunda edição. Voltamos amanhã, 11h40. Um grande abraço a todos. Até amanhã.